Gente, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Isaías 43, do verso 1 ao 13. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, eu só queria fazer mais uma contribuição acerca daquilo que o Léo estava falando sobre o sacerdócio de cada cristão. E ele estava falando, e eu lembrei do texto lá da situação em que Jesus está para ser preso pelos soldados, e Pedro vai lá, arranca uma espada e corta a orelha do servo do sacerdote. E alguns estudiosos vão dizer que aquele servo ele estava num período de preparação para se tornar um sacerdote. Então, quando Jesus vai lá e restitui a orelha daquele soldado, não só ele cura fisicamente, aquele soldado, aquele servo, não só ele cura fisicamente aquele homem, mas é como se ele estivesse anunciando assim: Pedro, se você tirar a orelha dele, ele não pode ser sacerdote, porque não poderia ter defeitos físicos. Jesus está falando: eu não vim tirar o acesso das pessoas a Deus, eu vim dar o acesso das pessoas a Deus. Então, todos nós, por causa da obra de Cristo, temos acesso a Deus. E devemos fazer bom uso do nosso ofício de sacerdote diante do Senhor. Amém? Então, que isso aí, de alguma forma, te motive para exercer o seu papel de sacerdote diante de Deus. Amém? Vocês abriram o texto? Já está aqui? Vai projetar aqui? Foi. Vamos lá, a gente vai ler do 1 até o 13. Isaías diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Espera aí que travou o negócio aqui. Vamos lá, verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei a salvação e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, ou melhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E eu quero compartilhar o meu coração com vocês antes de começar essa exposição. Como eu falei aqui na semana passada, eu estava no sábado estudando um pouco do sermão, montando as últimas coisas. E eu senti muito forte aquela impressão que a gente compartilhou aqui na semana passada, de confiar no Senhor, de não temer, de viver a nossa vida sustentada por causa da obra dele. E essa exposição, ela mexeu muito comigo, mexeu muito no meu coração,
e me fez até lembrar de uma frase que eu li há um tempo atrás, estudando sobre pregação expositiva. Eu não lembro quem é o autor da frase, mas ele dizia assim, falando sobre uma pregação: o arrogante, quando ele ouve alguma coisa que ele julga que não é para ele, ou para aquele determinado tempo da vida dele, ele diz consigo: eu não precisava ouvir isso. Mas o humilde, na mesma situação, onde ele ouve algo que ele julga que não é para o momento dele, ele diz consigo: eu não posso me esquecer disso. A postura do nosso coração diante daquilo que a gente ouve, ela influi muito sobre o que a gente está ouvindo. Por que eu digo isso? Porque essa exposição, talvez ela fale muito mais a algumas pessoas do que a outras. Porque ela é um tanto imbuída de um tom sentimental. Porque ela fala, Isaías está falando, transmitindo a mensagem de Deus a um povo que estava exilado na Babilônia. Eles tinham perdido a sua nação, tinham perdido parte da sua cultura, eles tinham perdido território, perdido algumas famílias, porque foram pelo menos 3 estágios de deportação para a Babilônia. E eles se encontram numa situação onde eles estão sem esperança, ou eles estão sem uma perspectiva de que algo vai melhorar ou dar certo. E por que eu estou falando dessa carga sentimental e emocional? Porque talvez algumas pessoas estejam nesse momento em que elas olhem para a sua vida e para as situações ao seu entorno e elas não consigam ter esperança sobre algo que o Senhor pode fazer ou que o Senhor já está fazendo. E se você não está nessa situação, talvez você ouça isso tudo que eu vou dizer e vai dizer assim: eu não precisava ouvir isso. Mas dentro de todo esse texto, se a gente pudesse traduzir em uma só palavra, eu traduziria: graça. E quando a gente ouve sobre a graça de Deus, a gente tem que ouvir e o nosso coração tem que dizer: eu não posso me esquecer disso. Então talvez essa exposição faça mais sentido para a metade do que para a outra metade. Mas ainda assim a palavra de Deus, ela tem o efeito de atingir os nossos corações de forma poderosa, independente do nosso momento de vida. Amém? Então esse texto que a gente vai meditar hoje é daquelas passagens que parece que Deus pega a gente pela mão e fala assim: olha para mim. Sabe quando a gente vê em algum filme, em alguma série, alguma coisa assim, que a pessoa está lá numa altura assim muito alta e uma outra pessoa fala para ela assim: não olha para baixo, olha só para mim, né? Então é como se Deus estivesse falando assim: não olha para o lado, não olha para baixo, olha só para mim. E essa era a situação do povo nesse momento. Isaías 43, como eu disse, é uma passagem que ela nasce no meio do exílio do povo de Israel, quando eles vão para a Babilônia. Eles estão sem pátria, eles estão sem templo, eles estão sem segurança. E de alguma forma o povo se sentia esquecido, se sentia humilhado, ele se sentia derrotado e ele se sentia apagado da história. A história vai dizer mais à frente, não tem muita conexão, mas é importante a gente saber, que o povo ele acaba se submetendo muito ao sistema babilônico. E quando a liberação do povo para voltar para Israel, muitos nem quiseram voltar. O próprio aramaico, o idioma aramaico, ele surge muito disso também do hebraico, que é do hebraico com o babilônico, que acaba sendo um pouco dessa mistura dos dois idiomas. Mas nesse momento o povo estava sofrendo, porque ele não conseguia mais ter uma esperança de que Deus iria cuidar deles. Ou parte do povo não tinha mais essa esperança de que o Senhor ainda tinha um cuidado, um zelo e o amor por eles. Mas é nesse cenário que Deus vai dizer ao povo através de Isaías, e ele começa já com um imperativo: não tenha medo. E aí ele vai explicar porque o povo não precisa ter medo. E ele vai usar 3 verbos que a gente vai destrinchar mais à frente. Ele vai dizer: porque eu remi, eu chamei pelo seu nome e você é meu. Então a gente vai trabalhar essa exposição de hoje em 3 pontos básicos, que geralmente são os pontos que eu trago aqui nas exposições, que é problema, graça e missão. O primeiro ponto é o problema. A gente vai
tentar fazer um diagnóstico do problema. E o problema é quando o medo rouba a nossa identidade. Olha o verso 1 e a gente vai começar a expor melhor esses imperativos, esses verbos que Isaías traz. Mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías começa com um imperativo, não tenha medo. E imperativo não é uma coisa que a gente escolhe. Se você quiser ter medo, tudo bem. Se você não puder ter medo, tudo bem. Não, Deus está categoricamente falando ao povo, não tenha medo. E parte, ou melhor, a essência de não ter medo é confiar no caráter e na pessoa de Deus. É confiar na segurança que só o Senhor pode dar, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de tribulação. E essa expressão fazia sentido porque havia medo no coração do povo. O medo do exílio, o medo do fracasso, o medo da perda, o medo de um futuro incerto, tudo isso ali estava habitando no meio do povo, no coração e na mente daquelas pessoas. E o medo, muitas vezes, ele é uma reação natural que a gente enfrenta durante um período de adversidade. Quem aqui nunca teve medo de alguma coisa? Todos nós, em algum momento, tivemos medo de alguma coisa, medo de perder um parente, medo de perder um emprego, medo de passar alguma dificuldade, medo de alguma enfermidade que acomete a nossa vida, ou algum parente ou amigo nosso. Mas o Senhor, Ele chama o povo a esse lugar de segurança. Não tenham medo, não fiquem temerosos. E no tempo do exílio aqui, o povo tinha perdido, eles não tinham templo, eles não tinham terra, eles não tinham mais um rei, eles estavam totalmente sob o domínio do Império Babilônico. E aí surge um pensamento na mente do povo. Será que ainda somos um povo de Deus? Será que ainda somos um povo de Yahvé, um povo de Yahweh? E Isaías, ele responde que Deus não olha para o povo como alguém olha para um desconhecido, uma pessoa qualquer passando na rua. Isaías vai dizer que Deus chama o povo pelo nome. E isso é crítico no texto, isso é central no texto. Mas quando Deus chama um povo pelo nome, Deus não está citando o nome de cada um daquele povo. Deus está dizendo que aquele povo foi chamado para ser o povo de Deus. Então, quando Deus fala, eu o chamei pelo nome, Ele não fala Tâmisa, Natália, Mateus, Gil, Marcelo. Ele fala, meu povo, o povo que é dele. E aí os verbos vão fazer mais sentido agora. Ele usa a revelação ou a relação com o povo em 4 verbos: criar, formar, remir e chamar. Criar é um verbo que no original ele aponta para o ato que deve ser atribuído somente a Deus. Então, Deus está falando para o povo. Consegue projetar o verso 1 para mim? Mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó. Ele começa a mostrar ao povo que a atribuição da criação não é de um mero acaso ou de algum outro Deus com D minúsculo ou alguma espécie de ídolo. Ele diz que a criação do povo é obra dele mesmo. E o segundo verbo que ele usa é formar, que é um verbo mais pessoal do que criar, que vem do hebraico yassar, e que indica, esse é grande, mas preste atenção, indica cuidado esmerado, por meio de qual todas as circunstâncias da vida são avaliadas e medidas, a fim de aplicar exatamente a pressão correta da mão do oleiro, para que o vaso terminado seja compatível com as especificações daquele que o fez. Ou seja, Deus aplica a força e a pressão correta
nos lugares certos para que saia do jeito que Ele quer. Não é obra de um acaso, não é obra de algum serviço aleatório, é obra de Deus. E o terceiro verbo que ele usa é o verbo remir ou resgatar, e ele é ainda mais pessoal do que os outros dois verbos. E ele vem do hebraico gaal, que indica a aceitação proposital do Senhor, considerando a necessidade do seu povo como se fosse a sua própria necessidade. Então, quando Deus olha para o povo e faz esse serviço de remir o povo, Ele fala para o povo assim: vocês precisam de algo, vocês precisam de Deus, ou seja, vocês precisam de mim. E eu me dou para vocês, eu me entrego para vocês, porque eu formei vocês, eu criei vocês. E o último verbo que ele usa é chamar, que o J. Alec Motyer vai dizer que é o coração da intimidade dentro desse contexto. É um relacionamento pessoal, direto, envolvendo um plano e um lugar específicos para o indivíduo chamado pelo nome. E aí tem uma citação de Dieter Schneider, que diz que Deus não salva ninguém sem ao mesmo tempo ligar tal pessoa permanentemente a si mesmo. Os salvos não são deixados por sua própria conta, agora estão definitivamente ao lado de Deus. Você percebe como esses verbos, esse chamado de Deus, ele começa a ser inculcado na mente do povo, onde Deus diz assim: vocês não estão sozinhos, porque vocês foram chamados, formados, criados, remidos por mim. Vocês não estão soltos ao vento. Vocês não são como uma palha que alguém levanta e o vento leva e não há mais preocupação com aquilo. O povo era de Deus e Deus demonstra o seu cuidado com o povo. Hoje eu acordei meio congregacional e aí olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: os remidos do Senhor não estão sozinhos. Estão com vergonha de falar com o irmão do lado, né? Mas o medo, ele nos toma desse lugar diante de Deus, porque a gente para de olhar para Deus e olha para o medo. Se você puder, abre comigo aí, Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Do 25 ao 30. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu! Vamos lá, todo mundo junto. O que ele diz depois do sou eu? Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para a tempestade à volta, aí ele começa a afundar, a fraquejar. Porque ele vai começando a achar que aquilo depende da força dele, depende da habilidade dele, e ele vai afundando, ele vai tirando os olhos de Deus e ele vai afundando. Mas mesmo assim, Jesus está ali, estende a mão e salva Pedro e o conduz ao barco novamente. E isso tudo é extraordinário. Deus não vê o povo como um simples número de cativos, mas Ele vê o povo como filhos chamados pelo nome. A resposta de Deus ao seu povo, quando o povo fica indagando se Deus ainda se lembra dele, a resposta de Deus ao povo é muito simples. Ele diz: você é meu.
Quando o povo acha que está perdendo para a depressão, para a ansiedade, para os transtornos que acometem a nossa vida, e a gente começa a desviar os olhares de Deus, Deus ainda assim diz para o povo: você é meu. Você não precisa ter medo. E talvez algumas pessoas hoje estejam nesse lugar de um tempo de medo, de não dar conta, um medo de perder, um medo de não performar bem, um medo de ser esquecido. E a primeira palavra que Deus diz é: não tenha medo. Não tenha medo. Mas esse não tenha medo de Deus não é uma frase vazia, como uma frase de autoajuda ou o famoso tapinha nas costas que a gente costuma dizer, né? Esse não tenha medo é uma palavra forte, porque ela é acompanhado de quem nós somos, um povo de Deus. Ele diz: não tenha medo. Por quê? Porque você é meu. Essa é a nossa identidade. Pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus e hoje fazem parte da família de Deus, de um povo exclusivo de Deus. E vocês lembram que eu falei que a gente ia trabalhar sobre 3 pontos: o problema, a graça e a missão. E agora o segundo ponto, a gente vai para a graça, que é a presença que sustenta. No verso 2, Isaías diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Isso é muito importante para a gente entender, porque a proposta do Evangelho nunca é dizer ao homem que no Evangelho ou na vida com Deus a gente não vai passar por dificuldades. Essa nunca é a proposta do Evangelho. João 16:33 vai dizer: no mundo vocês terão aflições. Mas Jesus completa: mas tenham coragem, eu venci o mundo. A promessa não é de ausência de problema, mas a promessa é a promessa da presença no meio dos problemas. Não é que nós não vamos passar por problemas, a gente passa por problemas. Jesus nunca prometeu o contrário disso. Ele ainda fala sobre a tribulação, que seria um tempo de angústia como nunca houve na terra e nunca mais haverá. Mas mesmo na tribulação dos últimos dias, e mesmo nas tribulações da vida que a gente possa passar todos os dias, ainda assim a presença de Deus está no meio do seu povo. Não é uma ausência de problema, é uma promessa de presença no meio do problema. É como se a gente relembrasse do momento do povo andando no deserto. Tinha tudo para dar errado, mas a sandália não gasta. Eles não passam frio, eles não passam calor e eles não passam fome. Ficam anos e anos peregrinando pelo deserto, mas a presença de Deus nunca se afastou deles. Porque isso é a graça, é uma presença que sustenta, mesmo diante das dificuldades. João 17,15, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz ao Pai: eu não peço que você os tire do mundo, mas eu peço que você os guarde do mal. A promessa de Deus não está em sermos tirados da zona de conflito, mas está em termos um Salvador que caminha ao nosso lado e que depositou o seu Espírito em nós, e Ele é um auxiliador que nos auxilia nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, nas nossas ansiedades, nas nossas depressões, nos nossos conflitos internos todos os dias. É a presença dEle, é a promessa da presença que nos assegura passarmos pelos problemas. O exílio era a grande provação do povo de Israel no tempo, mas Deus os lembra constantemente: eu estarei com vocês, e essa promessa se perpetua até hoje, onde Ele diz: eu estarei com vocês, eu estou com vocês. O Espírito de Deus está sobre todos aqueles que foram chamados para serem do Senhor. Se você é um eleito, o Espírito de Deus está sobre a sua vida.
Nós não precisamos temer, nós não precisamos ser escravos do medo, nós não precisamos entregar a nossa cédula de identidade ao medo. Porque na nossa cédula de identidade espiritual está lá a nossa filiação de Deus. Somos filhos de Deus. E a paternidade dele nos assegura provisão nas dificuldades. E as promessas do versículo 2, elas são enraizadas em quem o Senhor é. E no que ele já tem feito no meio do seu povo. Olha comigo o verso 3. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Quando Deus fala, eu sou o seu Deus, não significa que o povo tenha escolhido Deus. Mas significa justamente ao contrário, que Deus escolheu o povo. Salvador é outro termo que indica consolo. Porque nos pecados da humanidade, mesmo que nós fizéssemos tudo e mais um pouco, não seria capaz de salvar o homem. Mas ele é um Deus que escolhe o povo e ainda provê a salvação. Ele olha para um povo e diz: é indigno, é injusto, mas é meu. Sabe aquela frase que a gente usa? É feio, mas é meu. Mas Deus adorna o povo. Deus trata o povo, e o tratar de Deus é por meio de Jesus. Ele olha e fala assim: não tem como eles se salvarem. E aí eu fico imaginando a conversa da Trindade. O pai olha, não tem como eles se salvarem. Aí o filho fala: deixa comigo. E o Espírito fala assim: isso, vai lá, e depois que você voltar, aí eu vou. Isso mostra como nós somos completamente incapazes de nos salvarmos. É tudo uma obra de Deus. E o zelo que Deus tem com o seu povo se revela na preciosidade deles aos olhos do próprio Senhor. Olha o verso 4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. E essas palavras falam do valor que o povo tem para Deus. O valor que o povo de Deus tem para o Senhor. E nada disso tem a ver com a obediência do povo ao Senhor. Não tem. Tem a ver com o amor do Senhor pelo seu povo. Deus ama porque Ele ama. Ele não ama porque nós somos bonzinhos, porque a gente faz alguma coisa certa. Ele ama porque Ele escolheu amar. Ele decidiu amar homens pecadores. Homens que escolheram a sua própria glória e que muitas vezes escolhem alimentar o seu próprio ego do que render glórias a Deus. Mas Ele decide amar a ponto de entregar o seu próprio Filho. E o amor de Deus não é fruto de merecimento, é pura graça. E graça imerecida, um favor imerecido. J. Alec Motyer vai dizer que esse amor faz parte da natureza imutável de Deus. E por essa razão, garante que aconteça o que acontecer, o relacionamento continua. A graça de Deus nos garante que, apesar dos nossos erros, Ele continua a nos amar. Apesar da nossa inconstância, Ele continua a nos amar. É pura graça, irmãos. Não tem merecimento nenhum quanto à nossa parte. E aí, mais uma vez, para não ser esquecido de maneira nenhuma, o profeta vai falar: não tenha medo,
porque eu estarei com vocês. Olha os versos de 5 a 7. Não tenham medo, porque eu estarei com vocês. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Se todo o mundo, se todas as nações fossem um tipo de captor, e Israel, como o símbolo do povo de Deus, fosse a capturada, ainda assim Israel seria escolhida. Porque é o amor de Deus pelo seu povo que faz isso. E essa frase, trarei a sua descendência e a juntarei, indica a continuidade do povo de Deus, do povo de Israel, mesmo em tempos escatológicos. A gente não pode cometer o erro de simplesmente olhar para esse texto e dizer assim, esse é um texto que cabe somente à igreja. Não é. É um texto que fala ao povo de Israel, numa situação de exílio, onde a pessoalidade do povo, a particularidade do povo não seria extinta, mas eles continuariam a existir. Mas isso também traz implicações a nós, por conta da obra de Jesus. Ainda que todo mundo fosse um sequestrador e o povo de Deus o sequestrado, Deus daria o mundo pelo seu povo escolhido. Deus não trocaria os seus eleitos por nada. E esse é o coração da graça, como alguns estudiosos vão dizer. Não é que Deus nos ama porque somos fortes, ou porque temos mérito, mas Ele nos ama porque somos dele. Ele nos ama porque temos um lugar no coração dele, e temos um lugar no coração dele porque Ele nos ama. E compreender o amor de Deus nos ajuda e nos impele a lançar fora o medo. Medo do fracasso, o medo de não ser aceito, o medo de não corresponder às expectativas dos homens. É puro amor e puro compromisso de Deus mesmo conosco. É pura graça, irmãos. Não tem como a gente fugir desse tema, graça de Deus. E no Novo Testamento, esse amor e essa presença contínua de Deus se manifesta de uma forma máxima na pessoa de Jesus. Ele não fica distante do problema do seu povo, mas ele entra na história. E ele sofre as nossas dores e ele vence a luta que a gente não poderia vencer. E aqui a gente precisa lembrar de algo precioso, que constantemente a gente fala aqui. Fomos redimidos não por prata, por ouro ou por qualquer outro metal ou coisa preciosa no mundo, mas pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 1,18 vai dizer isso. A graça que nos alcança não é uma graça barata, é uma graça que custa alguma coisa e custou caro. Custou a vida do Filho de Deus. E por custar a vida do próprio Filho de Deus, revela que somos preciosos aos olhos de Deus. Mas não há mérito na nossa preciosidade, só há graça de Deus por causa da nossa escolha. Então, quando você passar por alguma luta, por alguma situação que o medo tente te parar, lembre que a promessa de Deus não é a ausência de problema, mas é a presença no meio dos problemas. É a promessa da presença no meio da adversidade. Mas para toda a graça existe uma missão, e a gente chega no último ponto da exposição. A missão do povo
que é um chamado para testemunhar. Olha o verso 8 e o verso 9. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. As partes agora elas estão reunidas numa espécie de corte, diante de um rei. Um grupo de cegos e surdos e um outro grupo internacional, o grupo das nações. E apesar de Deus tentar motivar o povo a dar testemunho dele mesmo, Deus acaba tendo que dar o seu próprio testemunho, porque o povo escolheu cegueira e surdez. Mais uma vez, citando J. Alec Mott, ele vai dizer que essa não é uma deficiência natural, mas uma deficiência culpável, pois eles têm olhos e ouvidos, ou seja, foi-lhes garantidas as faculdades de percepção espiritual, mas contraíram a cegueira e a surdez pela constante recusa em ver e ouvir. É extremamente triste que aqueles que adoram falsos deuses se elevem com frequência acima do que sua religião inspira, e que o povo do verdadeiro Deus viva abaixo de sua dignidade e falte com o Deus que os tem iluminado. O que o teólogo aqui quer dizer é que pessoas de religiões diversas se levantam a exaltar os seus deuses e a anunciar sem vergonha nenhuma as obras da sua religião e da sua fé. Mas muitas vezes o povo de Deus, chamado a testemunhar os feitos de Deus, a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, escolhe se fazer de cego e de surdo. Eles escolhem abandonar uma missão de testemunhar as grandezas de Deus. E o próprio Deus chama as nações, chama os povos, e Ele mesmo dá testemunho de si. Mas depois de confrontar o povo quanto à sua surdez e cegueira, Deus mostra o propósito disso tudo. Porque Ele vai dizer no verso 10: vocês são as minhas testemunhas. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E esse é o centro da missão. Deus não salva apenas para o nosso bem-estar. Ele salva para que o mundo saiba que Ele é Deus. Deus não sofre de uma necessidade de afirmação. Deus não é um pobre coitado que fica triste quando alguém diz assim: poxa, ninguém falou de mim, ninguém falou de como eu sou bom. Não, mas Ele chama o seu povo a testemunhar da sua grandeza, da sua graça, do seu poder, para que as nações vejam quem é o Deus verdadeiro. Mas o povo de Deus, tanto na história de Israel, quanto na história da igreja, por muitas vezes escolhe o lugar de cegueira e de surdez. O povo de Deus faz como a Mabel está fazendo ali, ó. Muitas vezes pega um pano e coloca por cima de si e se esconde. A gente detecta um problema. Somos pecadores miseráveis. Mas aí a gente se depara com a graça. Deus envia o seu Filho e nos salva. Mas quando chega na parte da missão de testemunhar, a gente fica com vergonha. O que será que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou ser um crente chato? Será que eu vou ser tido como um exótico? Como um extremista? Como alguém inconveniente?
E Deus chamando o povo: anunciem a minha graça, anunciem o meu amor, anunciem o meu poder, anunciem o meu nome às nações, anunciem os meus feitos às nações. Nós não somos chamados para ficarmos enclausurados num espaço num domingo de manhã. Nós somos chamados para segunda, terça, quinta, sábado, domingo, anunciar a graça e a bondade de Deus, anunciar as virtudes daquele que nos chamou, anunciar a graça daquele que nos salvou, anunciar o poder daquele que nos tirou do império de trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Verso 11 ele diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E essa perícope de Isaías 43, especificamente esse verso, ele encontra um eco direto em Atos 4:12, onde diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Existe somente um, pelo qual os homens são salvos. E olhando para as nossas vidas, e se você tem passado por algum momento de luta, de dificuldade, de pressão, todas essas circunstâncias e até as cicatrizes que ficam advindas de um momento de dificuldade, tudo isso se torna um testemunho da graça de Deus. Todas as dificuldades que a gente passa, todas as cicatrizes que por vezes ficam, são um testemunho da graça de Deus. Quando alguém tem uma cicatriz, carrega uma cicatriz no corpo, de algum acidente, de alguma cirurgia que fez. E eu tenho isso em casa com o Daniel, que tem uma cirurgia que corta a barriga de ponta a ponta. E para mim aquilo ali é um testemunho da graça de Deus, do que Deus fez na vida do meu filho. As cicatrizes que a gente carrega, às vezes a gente tem vergonha de mostrar, mas as cicatrizes são um testemunho da graça de Deus. É como a gente mostrasse para o mundo: tá vendo isso aqui? É fruto da graça e da bondade de Deus. É fruto do amor e do zelo do Senhor. Versos 12 e 13 para a gente encerrar. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor no meio das nossas dificuldades, quem impedirá? Agindo Deus no meio das nossas lutas, quem impedirá? Agindo Deus, provendo salvação para um povo distante, quem pode separar o seu povo do amor dele? Não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Dificuldades, lutas, cicatrizes, adversidades, até a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Para a gente concluir,
Isaías 43, ele é um texto que ele pode nos levar em uma jornada poderosa. Primeiro, ele mostra pra gente que o medo, ele tenta roubar a nossa identidade. Ele tenta roubar aquilo que nós somos. Mas Deus rapidamente e prontamente diz: você é meu, não tenha medo. Depois ele mostra que a graça não é uma ausência de lutas na vida de uma pessoa, mas a presença de Deus no meio da dificuldade. E por fim ele mostra que a salvação, ela não pode terminar em nós, mas ela nos envia como testemunhos ao mundo. Testemunhos da graça de Deus, da obra de Jesus. E tudo isso encontra seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo. Ele diz: não tenham medo, vocês são meus. Ele devolve a nossa identidade. Ele nos salva e Ele nos envia como suas testemunhas ao mundo. Então o convite hoje, ele é simples. Se você vive o tempo de exílio, como o povo de Israel, um tempo de medo, um tempo de crise, ou um tempo onde você olha e se pergunta: será que Deus ainda olha para mim? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus ainda me conhece? A resposta do Senhor é: não tenha medo, você é meu. Infelizmente, a teologia coach, ela rouba isso de nós. Porque a gente começa a ver por aí afora, e a internet é um campo muito vasto disso. Não tenha medo, você é de Deus. A pessoa está afundada no pecado, a pessoa não é nem um eleito, mas ela está lá, sendo afirmada que ela é de Deus. Não tenha medo, agindo Deus, quem impedirá? A pessoa faz tudo. Mas a verdade é que, para os santos de Deus, nós não precisamos temer. Um santo de Deus, ele não precisa temer, porque ele ouve do próprio Senhor: você é meu. E se você já experimentou a redenção que há em Jesus, não guarde isso para você, seja uma testemunha. Mostre com a sua vida e com as suas palavras que só existe uma pessoa que salva, e essa pessoa é Jesus. Se você carrega cicatrizes no seu corpo e na sua alma, mostre ao mundo: essas cicatrizes comprovam que a graça de Deus é viva na minha vida. Nós não precisamos esconder as nossas cicatrizes, precisamos mostrá-las como uma prova da graça de Deus ao mundo. Lembra de Tomé? Que ele queria tocar nas chagas de Jesus? Jesus fala: olha aqui, toca. Aconteceu de verdade. É prova da graça de Deus, do amor de Deus por um povo. Geralmente, e agora é para encerrar, de verdade, se você quiser, você pode até ficar de pé, para parecer que a gente está acabando. Eu não sou muito bom em dar título para as mensagens. PH sofre, coitado, com isso aí. E essa talvez tenha sido a mais difícil de escolher um título, embora a mensagem já estava pronta. Mas muitas pessoas estão vivendo como se tivessem perdido a sua identidade. Algum momento da sua vida, o medo, seja lá que tipo de medo foi, ele roubou a sua identidade. Ele de alguma forma capturou uma identidade de um filho. E o que devolve a identidade é a voz de Deus, quando Ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. No nosso tempo, infelizmente, muitas pessoas são acometidas por doenças da alma, depressão, ansiedade,
diversos transtornos. E talvez a gente não saiba dizer objetivamente se existe uma cura física e patológica para isso. Mas existe um lugar de descanso, mesmo que não haja uma cura física agora. Existe um lugar de descanso onde a nossa identidade como filhos é devolvida, e é esse lugar em Deus. A correria, o jeito frenético que a gente vive, de fazer muitas coisas, de se mostrar muito objetivo, de querer ser muito aceito por homens, por pessoas, muitas vezes nos levam a um lugar onde a gente define que nós fracassamos. Nós projetamos o sucesso como um Deus, e faz muito sentido com o livro do Keller, Os Deuses Falsos. Projetamos como um Deus, e aí quando a gente não atinge o sucesso, e a gente se encontra num lugar de fracasso, a gente se vê derrotado, e a gente olha para Deus como uma pessoa sentada numa cadeira, meneando a cabeça. Não deu certo, ali vai um fracasso. Só que essa não é uma imagem fiel retratada de Deus, porque Deus não está nos olhando, balançando a cabeça em sentido negativo e dizendo, ali vai um fracassado. Deus está chamando os seus filhos para fugirem de um lugar de performance e desenvolvimento e se esconder nele. Lembra o que a gente falou na semana passada? É confiar em Deus, é confiar que a graça dele é suficiente e bastante. É ir para um lugar de descanso em Deus. Sair de uma busca frenética por holofotes, por mostrar que nós somos muito espirituais, por mostrar que nós somos bons teólogos, por mostrar que nós somos pessoas que entendem muito de A, B, C, D, X, Y, Z. É entrar num lugar de descanso em Deus e conhecer o Senhor. Deus está chamando a igreja para um lugar de conhecer o Senhor, para um lugar de acumular óleo, porque vai chegar um tempo que não vai dar mais para correr, para buscar óleo. Deus está chamando o povo, vem para perto de mim, vem para perto, larga isso, larga a máscara, larga tudo, larga esse pano que você está se cobrindo. Vem para perto, para de fingir. A gente não precisa viver como pessoas performáticas. Precisamos viver como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que sabem que o seu poder não está naquilo que você faz, nos seus méritos, mas está na graça de Deus sobre o seu povo. A gente precisa tirar essa armadura de um soldado medieval e se revestir da armadura de Cristo, que Paulo fala em Efésios. A gente precisa largar essa couraça dura de uma pessoa rígida e ser humilde, quebrantado, se dobrar diante de Deus. Falar, Deus, eu tentei de tudo, mas eu não consigo, me ajuda. Me ajuda. Precisamos nos debruçar diante das Escrituras e rogar ao Espírito, Espírito, eu não consigo entender, mas a sua própria palavra diz que você é poderoso para me ensinar todas as coisas, me ensina a viver de acordo com a sua palavra. Dobra-nos, Senhor, essa manhã. Dobra o nosso coração duro. Nós queremos ser pessoas sensíveis à sua voz, Senhor. Não queremos mais viver de forma que as pessoas batam palmas para nós. Que a nossa recompensa seja em ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel.
Essa é a recompensa da igreja, ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Nós não precisamos correr atrás de estar em púlpitos, de estar com o microfone na mão, de estar nos pontos de pregação. O objetivo da nossa vida precisa ser ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor, vem desfrutar comigo de uma eternidade de prazeres. Nos ajuda, Senhor, a nos dobrar diante do Senhor, a nos arrepender, Deus, a testemunhar da sua graça e da sua bondade, Senhor. Ajuda o seu povo, em nome de Jesus.